pessoal. Demorou, mas chegou, né? Estamos respondendo os questionários, né? As demandas que chegaram, numa perguntinha que eu fiz lá no começo de julho, de questões sobre as crianças, sobre a emoção das crianças, como eles estavam em casa. E aí eu achei não, tenho certeza que não é um assunto da minha alçada. E eu chamei uma amiga muito querida, minha amiga pessoal, porém, mulher, preta, pedagoga há 20 anos, psicóloga, se especializando em Gestalt terapia. Gestalt terapia, que ela vai explicar um pouco melhor. A Dilcilena Carvalho Braz. Você desculpa porque falar assim da sua amiga, né, com o nome pomposo, mas ela doutora, né? A Dilcilena Carvalho Braz, psicóloga. E aí a gente vai, a partir das questões que chegaram, nós vamos falar um pouquinho aqui de maneira informal, porém muito profissional, sobre as emoções das crianças nesses tempos de pandemia, né? Então, eu vou ler aqui algumas das questões que chegaram, né? E aí, daqui a pouco, a Lena se apresenta e fala, né? Algumas questões que chegaram e muito parecidas. Eu selecionei algumas que respondem todos. Foram 3 emoções muito recorrentes, né? Que foram a tristeza, né? A apatia e a agressividade, né? Entre aspas, né? A criança tá mais... A mãe usou esse termo, né? Agressividade, mas a gente vai falar também sobre isso, né? Que agressividade é essa? Ela existe, não existe? Né? E aí algumas mães falando de diferenças de idades, filhos com 7, com 14, né? Criança se alfabetizando, adolescente, na mesma casa, sozinha, o marido indo trabalhar. Outra mãe falou, que é uma mãe da Rocinha, inclusive, uma criança de 9 anos, que sempre foi muito apegada a ela e que agora estava mais, e que ele está com 9 anos, está com dificuldade de leitura e escrita, e ainda não conseguiu se alfabetizar completamente, e ela estava um pouco preocupada com esse processo, no meio disso tudo, apesar dele receber atividades online, ele não estava se concentrando. E a outra criança é uma criança de 6 anos, que a mãe reclamou que ele estava mais levado, mais agitado do que era, e que não se concentrava em nada, e que não parava quieto. E não parar quieto, né, é a grande reclamação geral. Então vamos lá, essas serão as dúvidas que vão nortear o nosso papo aqui. Eu espero que ele ajude alguém em algum lugar. Compartilhem e passem. Então vamos lá, Lena. Gente, a Dilcilena, a Dilcilena, psicóloga, pedagoga, mas eu vou chamá-la de Lena e eu acho que vocês também podem, não podem chamar? Com certeza. Lena, fiquem tranquilos. Presente, né? Mais do que eu já falei, fale um pouco sobre isso, sobre o que a gente vai conversar. À vontade. Seja bem-vinda. Então, primeiro eu acho que agradecer, né? Esse espaço, esse carinho que eu recebi com esse convite, porque esse convite gera confiança, né? E os amigos, nesse momento, precisam se cuidar, se proteger. E eu estou nessa rede, porque é um projeto que eu sei que é bonito, que eu acompanho, que eu divulgo, porque eu vejo verdade, vejo beleza, né? Obrigada. E é do coração mesmo. Com certeza. E aí, quando eu recebi esse convite, bem bacana, porque a intenção é troca, né? Eu tenho um longo período trabalhando com criança, dentro de escola, dentro de sala de aula. Me formei em psicologia, estou me especializando em gestalt terapia, que é assim, é um viés da psicologia, né? É uma teoria, então a gente não para de estudar, porque quem trabalha na área da saúde precisa estar em constante atualização,
porque a gente muda, né? Tudo muda, o tempo muda. Você pode trocar em miúdos o que é a Gestalt terapia, assim, pra gente... Então, eu costumo fazer uma coisa, porque não é muito divulgada, né? Às vezes a gente vai no psicólogo, a gente não pergunta a teoria dele. E talvez nem precise mesmo. Mas é importante, assim, a gente também ter uma noção, porque a opção de escolha, né? Assim, vamos supor, tem a psicanálise, que o estudo é voltado em cima de Freud, do inconsciente, dos traumas que nascem na infância. Então, eu não sou psicanalista, respeito. E, assim, a gente mama na fonte, sim, da psicanálise, a gente lê muita coisa, porque a gente sabe que foi lá que as coisas iniciaram. E aí, nasceram as controvérsias, nasceram outras teorias, né? A cognitivo-comportamental e tem a Gestalt terapia, que a gente trabalha com o aqui e agora, com o sofrimento do sujeito nesse momento. Então, o que está te incomodando? A gente vai trabalhar. Não necessariamente, mas começou na infância. Tudo bem, então a gente pode ir até a infância para tentar... Começou lá, mas está refletindo aqui. Aqui. E a gente... A diferença é basicamente essa, entendeu? A gente não cavuca o inconsciente. A gente trabalha com o que a gente tem hoje. Então, a gente separou aqui algumas... A gente transformou essas dúvidas, essas questões. E, assim, foram dúvidas, né? Carla, eu acho que é importante deixar isso também claro, né? Foram dúvidas que enviaram, que a gente leu com muito carinho, e, assim, de pessoas queridas, pessoas realmente abriram o coração, né? De expor a situação da família como um todo. Isso é muito bacana. É vontade e o que deu para perceber é assim, que cada vez mais, porque a gente vive num país que ainda rotula muito a saúde mental, né? A gente só discrimina aquele que tem uma doença grave e o que é mais brando, o que é rotineiro, a gente deixa para lá. A gente fala que é frescura, né? E, assim, quando a gente percebe mães preocupadas ou querendo participar de coisas para os filhos nessa intenção, aquece o coração, né? Foi muito legal, porque foi eu também, como professora, vendo essas questões que chegavam, né, e aí elas se sentindo no espaço do Mãe de Cria, à vontade para falar, você não tem uma coisa para fazer isso, uma coisa para acalmar, uma coisa... Assim, eu lembro que o primeiro post do Mãe de Cria foi, eles não param, porque foi a primeira demanda do grupo, que eu tinha de 30 mulheres, que acabou, ele não existe mais, porque agora toda demanda vem ou no Facebook ou no Instagram, né? Ou no meu próprio WhatsApp, quando a pessoa tem o meu número que eu deixei aberto. E as perguntas eram sempre voltadas assim, é muito legal isso que você fez, mas você tem para isso? E era sempre relacionado à emoção. Então, essa coisa da emoção, mesmo que não tivesse claro para elas, era uma coisa que sempre perpetuou e que é inerente à infância, né? Inerente às crianças pequenas, ao ser humano, vamos combinar assim. Só que nós adultos, seres humanos adultos, a gente consegue falar, tá doendo, tá ardendo, tô triste, tô com saudade, e eles não. Então, a gente, com certeza. Então, realmente é uma para nós, assim, é um espaço de confiança. Quando eu coloquei lá que eu ia convidar uma psicóloga para falar, e quem quisesse falar, podia falar comigo no inbox ou aqui nos comentários, porque uma ajudava a outra. Chegaram essas, né? Todos mandaram áudios longos, mandaram escritas longas e por isso, gente, demorou um pouquinho, porque não é assim, né? A gente quer fazer tudo bonitinho, o melhor que a gente pode dar, e aí por isso eu chamei minha querida amiga, né, Lena, que não é só uma amiga, é uma profissional incrível, né? Eu também não tinha como ser diferente, porque é uma pessoa incrível. Então,
Obrigada. Tem mais alguma coisa para falar, para acrescentar? A gente já pode partir para as perguntas. O que você acha? Não, podemos, vamos para as perguntas, sim. Vamos para as perguntas, né? Eu vou tirar a cola aqui do celular, porque a gente já está um tempo pensando nisso. E vou começar com uma pergunta complexa. Como as crianças sentem? Como as crianças sentem, né? Como é que é isso? Então, é complicado. A gente fala assim como se a gente não tivesse sido criança, né? Uhum. E aí, se cada um for fazer uma retrospectiva, vai ver que a gente sente igualzinho. Uhum. Se a gente parar para pensar que nós somos compostos por corpo, mente e alma, né? O corpo é o conjunto das células, a mente, a percepção e os pensamentos. Então, eu percebi algo externamente, internamente, pensei alguma coisa. Uhum. Né? E tem a alma, que é assim, é o conjunto das emoções. Então, tudo que acontece com o meu corpo, que eu percebo, eu sinto, vai dar um conjunto aí, e aí nascem as emoções, né? Uhum. Então, E aí... a emoção está ali, né? Misturada com todas essas percepções, né? E aí, como que é isso, né? Dentro de uma pandemia que as percepções mudaram abruptamente, né? E como... Vamos falar um pouquinho disso, assim, desse sentimento, como que as crianças, né, podem estar percebendo esse momento. Eu acho que você tem duas filhas ainda que adolescentes, né? Quantos anos tem as meninas? Só pra gente saber. Com 18, a Lívia com 18 e a Lara com 22. É isso. Gatinha tem uma filha de 22 anos. Então, mas ela, assim, uma jovem, né? E uma adolescente, né? Já ainda Então, assim, com essas emoções. Como você nesse acha momento, Carla, se a gente parar para pensar, já está até batida essa frase, né? Mas o mundo precisou parar. E aí, alguns pararam mais, outros pararam menos, mas outros não pararam, né? outros não pararam. E aí, a gente pega esse conjunto aí, mas todo mundo teve que parar para pensar. Pensar o que valia a pena, o que ele queria para esse momento, porque em momentos inéditos, né, fica tudo muito mais difícil. A gente não tinha exemplo, a gente não tinha experiência, né? E são coisas, são movimentos que geraram diferentes emoções, né? O medo, a coisa de não acreditar, porque tem gente que está vivendo como se não acreditasse. Então, são sentimentos muito amplos que estão soltos por aí e que a gente está aprendendo a viver. E aí, cada família precisou se adaptar de uma forma, né? Porque a minha família não teve a mesma estrutura da sua para cair nesse dia a dia. E aí não existe uma forma certa e errada, né? Cada um busca o possível para sua família, o que é possível naquele momento. E é importante a gente também isso ter reverbera na criança, né? E isso reverbera nele porque eles estão ali muito catalisadores, né? Muito prestando atenção em tudo, nessa freada brusca, né? Pensando nessa conversa toda, Carla, eu estava pensando numa frase que a gente, da nossa geração, ouvia muito. Não sei se você vai lembrar, mas assim, em conversa de adulto, criança não se mete.
E aí, criança não se mete, criança não se expressa, Uhum. né? Então, aquela criança precisava, ela ouvia, você usou uma palavra bem bacana, né? Catalisa ali, sentia tudo, percebia tudo e não podia expressar. Então, essa criança podia ficar com a dúvida, com as angústias dela, com o medo dela, com as incertezas dela, e tinha que ficar na dela, e sabendo que a voz dela não ia ser permitida. O quanto uma coisa que rolou tanto tempo, né, dava consequências tão sérias para as crianças. Aí vão falar assim, mas eu sofri isso e sou muito bem educada. Ok, mas tudo tem mais, né? Alguns comportamentos que você não acha em você legal hoje em dia pode ter nascido aí. Sim, Nessa coisa de nesse não poder se expressar. silenciamento, né? Peraí que você não vai falar agora, mas tá doendo. Não vou falar agora. Sim. E a gente não pode, pensando nisso tudo, a gente traz para a roda, né, para a conversa, que a criança então, a criança, a gente está construindo aqui, nessa conversa aqui, criança é uma criança, porém uma criança com todos os sentimentos prontinhos, né? O sentimento do medo, o sentimento da dor, o sentimento da insegurança, o sentimento da alegria, da euforia, do tédio, né? E assim, aí tu fica, não, mas você tem muita energia, você não. A gente gosta muito de falar isso pra criança. Você tá com problema nada, porque você não tem conta para pagar. A gente brinca com isso, mas assim, o problema não pode ser a conta, mas existe um problema. Não, porque assim. Existem problemas infantis. Exatamente, porque quando se fala de criança, é exatamente isso que acontece. Querem tirar o problema da criança e colocar um problema do adulto na criança. Isso não é ser criança. O problema da criança, ela é ir para a escola e ter que dividir o brinquedo. Isso é um problema infantil. O problema da criança é ela não querer comer e ter meia dúzia de adulto dizendo que ela tem que comer, mas ela não gosta, ela não está afim naquele horário. Eu não estou dizendo para a gente ser permissivo, não é isso. Mas eu estou dizendo que, às vezes, a gente rotula os nossos filhos de tal forma que a gente só não está dando atenção para eles. Porque quando uma criança não quer comer, ela não vai comer. Não adianta. Ela vai fazer ânsia de vômito, ela vai chorar, ela vai ficar estressada, vai deixar a mãe estressada e não vai comer. Aí as pessoas vão falar assim, mas tem um gênio. Não, ela só está lutando pela vontade dela. Né? E começa ali, né? Começa ali esses traços dessa personalidade, eles começam a se formar ali. Aí, trazendo um pouquinho para a pandemia, né? Para a questão da pandemia. Todo mundo em casa. Eu sei que parece que essa fase já passou, mas as escolas não voltaram, então não voltou. Mães prudentes não estão em aglomerações, né? Mães prudentes não tem parques para brincar, não tem, né? Mães prudentes, ainda que saem com muito medo, saem com uma máscara que não existia. Então, assim, ainda estamos em uma rotina, estabelecemos uma nova rotina, estabelecemos uma nova história. Então, assim, quando a gente acho que para ficar mais próximo, a gente tem que pensar em nós, né? O quanto que a gente ficou remexido, o quanto a gente foi revirado, o quanto foi incômodo, o quanto foi incerto. Eu acho que isso está indo numa, né? A marolinha dessa onda está batendo neles, né? Eles estão sentindo, e aí eles não vão dizer, olha, eu estou preocupado com a economia do mundo. Eles não vão dizer isso. Mas eles vão dizer assim, quando eu vou ver meu amigo. Sim, porque isso é um problema infantil. Né? Eles vão fazer essas perguntas. Então, assim, pensando, já encaixando para a próxima pergunta, que
eu já vou deixar na segunda e na terceira, porque elas conversam, que é sobre o sentimento ruim, né? Que é assim, existe sentimento ruim? E aí, complementando, este sentimento ruim pode ser considerado um desajuste? Antes de você responder, eu vou só te encaixar as falas recorrentes que eu ouço lá no Mãe de Cria, né? E no meu trabalho também. Que algumas mães falam assim, mas ele está gritando muito. Ah, ele está muito agitado. Ah, ela está de um jeito que ela não era. Ah, agora ela só fica no computador, perdi. Agora ele só quer fazer isso. Ele só quer comer essa comida. Ele não come mais no horário que ele comia. Algumas mães, nesta fase da pandemia, que já mudou um pouco, elas estão falando assim: eu vou ter que recuperar muita coisa. Ficou tudo ruim. Não tá legal. A criança tá triste, já tá doida para sair. Então, assim, existe sentimento ruim. E se esse sentimento ruim existindo, podendo existir numa criança, isso pode ser considerado um desajuste, uma coisa fora do normal, se existe um normal, né? Então, vamos por partes. Sentimento ruim. Não diria ruim. Existe o que a gente poderia falar de desregulado, mas ruim não. Uhum. Porque, assim, se a gente pegar o medo é classificado como ruim, né? As pessoas acham que sentir medo é ruim. Uhum. Só que sentir medo é um sistema protetivo. É humano. A gente é questão de sobrevivência. Então, vou tentar explicar de uma forma bacana. Bom, se a gente encontra um leão, dá de cara com um leão, qual é a reação? Ou você tenta correr, ou você vai ficar durinho, que a gente chama de luta ou fuga, tá? Vai ficar ali, tipo, vou esperar para ver o que acontece, ou eu vou fugir daquilo desesperadamente. E aí, mas o que a gente também não pode deixar passar? Isso tudo gera no nosso físico reações hormonais. Então, os sentimentos mexem com o nosso corpo, né? Dizem algumas coisas para a gente. Então, o meu coração vai acelerar, a minha pálpebra vai dilatar, sabe? Os meus movimentos, eu vou começar a suar mais. O corpo vai começar a responder, né? Ou não, ele está se preparando. Sim. Entendeu? Porque ele sabe que ali tem um perigo. Então, ele está escolhendo a melhor estratégia para ele. E aí, tudo bem, você viu esse leão, você se desesperou e chegou um caçador e capturou aquele leão e te salvou. Bacana. Quando você vê um gato, não dá para você ter a mesma reação quando você vê um leão, né? Então, são momentos diferentes, são situações diferenciadas que a gente não pode ter a mesma reação. Então, você percebeu a desregulagem aí? Porque o medo é necessário para a gente precisa desse sentimento, mas a gente não pode ativar esse sentimento quando a gente se depara com um gatinho. Uhum. Então é considerado um sinal amarelo, né? Pare e vamos observar, né? O equilíbrio. Você está vendo um gato, mas está com medo de um leão, como se fosse um leão.
Não é o mesmo, não é o mesmo medo, não é o mesmo medo. Não. A gente tem que ter muito cuidado e muito respeito com a questão do medo, porque ele é Sim. particular, né? De motivo, de origem particular. Então, eu estou tendo cuidado para falar isso, porque senão Sim. não é um gato, não é um leão, para de graça. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, o leão faz um mal diferente, faz né, tem uma ação diferente do que um gato. E você está com Eu medo. acho interessante, Carla, eu acho interessante essa frase que a gente costuma ver muito, né? Presenciar muito essa frase assim: a criança caiu, se machucou, está doendo. Aí vem uma segunda pessoa que viu a situação, querendo acolher. Eu não estou dizendo que esse movimento não seja acolhedor. Não chora, não está doendo, já passou. Como já passou? Não, quem está sentindo é a criança. Era aí, né? Exatamente. É a criança que está sentindo. Vamos ouvir o que essa criança está dizendo? O que ela vai dizer? Ela está chorando porque às vezes a criança cai, muitas vezes a gente até percebe que ela chora de vergonha. Sim. O que é óbvio nem sempre é óbvio. Às vezes O a gente está óbvio vendo que não está vermelho, que não está arranhado, que não abriu, mas ele está tenso ou ela está tensa porque todo mundo viu. Foi num momento Exato. que não. E aí chora de vergonha. É um bom, né? Uma coisa a se pensar, né? Que a gente não. Exatamente. Essa coisa também de são engole o choro, né? Como que eu vou engolir o choro? Eu estou querendo chorar. Isso são formas que a gente acaba desrespeitando a criança. Uhum. É como se são coisas pertinentes à criança. Você já reparou o quanto as mães ficam extremamente sensibilizadas com o choro? Sim, as questões que chegaram, elas chegaram por conta disso, que assim, na verdade, como eu, professora também, né, e a gente tem esse olhar, o desespero era assim, eu estou desesperada, mas eu não quero que ele se desespere, eu estou desesperada, mas eu não quero que ele se desespere. Sim, Isso, ela já está passando esse desespero, né? sim, E porque a é, criança é, é está um pouco isso. percebendo, né? Eu estou muito doida com essa pandemia e eu não quero que ele fique. Eu quero que ele fique íntegro. E aí, ai meu Deus, e agora? E fica pensando em tudo que vai ser, né? E perdeu isso, perdeu aquilo, não está saindo, não está. E aí a respiração para citar os problemas já é eufórica, né? Assim, ansiosa, né? E é isso mesmo. A gente percebe um pouco isso. E a outra pergunta, você já tem mais alguma coisa para falar sobre isso, para fechar? Porque a outra pergunta meio que tem a ver com essa, mas se você tiver mais alguma coisa para falar sobre o medo, a gente pode. Não, não, sobre o medo específico, não. Eu Eu queria só também só fazer uma tenho. pergunta que não está no nosso roteirinho, mas, né? Que é assim, pensando no medo, vamos respeitar o medo enfim. Mas e os outros sentimentos? Eles precisam ser respeitados também? Parece Todos. conta boba, né? Mas assim, vamos pensar aí no, porque o medo ele é o mais difícil de ser respeitado porque é sempre partindo do prisma do outro. Se eu não tenho medo de barata, você vai ter? Ou do gênero, homem não tem medo de barata, ou você tem que ser uma mulher forte, ou esses rótulos que colocam, né, nos estereótipos, até levando para o gênero. Então, assim, todos os sentimentos precisam ser respeitados? Como é isso? Como é que né? Por que essa Não, importância, né, deles serem respeitados? Darem nome, né? exatamente. Porque é importante, Carla, a gente reconhecer os sentimentos. Isso parece uma coisa óbvia, mas também não é. Então, muitas vezes, a gente percebe alguns adultos que não se conhecem. Então, vou dar aqui um exemplo
bizarro, mas assim, a pessoa está cansada e acha que está estressada, sabe? A pessoa está exaurida e acha que está triste. Então, Ou está bem, cansada e diz que está com preguiça. E não é, tem preguiça. esse direito de descansar, né? Exatamente. É engraçado que isso é tão sensível que teve uma vez que uma conhecida estava com uma anemia profunda. E quase que ela precisou internar e fazer transfusão. E aí ela descobriu, se tratou, mas depois de muito tempo, porque o quanto tempo ela foi deixando essa anemia tomar conta, e quando chegou num estado já estava muito grave. E aí, depois a fala dessa pessoa era a seguinte: olha, eu só me sentia cansada. Então, eu não dava credibilidade. Eu achava que eu tinha que fazer exercício para aumentar a minha energia e tudo ia melhorar. Mas era um problema fisiológico. O quanto ela deixou se debilitar para dar crédito e ir ao médico. Bom, isso aqui não está normal. Então, esse E aí, aqui é para criança e para mãe, né? Para a mãe pensar nela também, enquanto ser humano que sente. mas aí que tá, Carla. Quando a gente dá oportunidade para as crianças nomearem os seus sentimentos, vão ser adultos que vão reconhecer, que vai ser bem mais fácil captar essa questão. E a mãe está vivendo a mesma coisa, né? Estamos todos vivendo, bom, e agora, né? Estamos num momento diferente, e agora essa bagunça toda, e cada um com os seus sentimentos, emprego, conta para pagar, e para tudo, e não para tudo, e o que eu faço com a criança, e a criança sentindo tudo, né? Querendo os amigos, querendo a família, não tendo mais lugar para brincar, não tendo o que fazer, e aí essa criança chora, e a mãe fala, está diferente. Não, ele não está diferente, ele só está vivendo o momento. Ele está respondendo à situação, né? Como você pode sugerir, o que você sugeriria de prática, né? De questão de postura, como que a mãe chega, a criança está fazendo pirraça, a criança está muito agitada, correndo pela casa, está falando muito, está muito quietinha, enfim, seja qual for a emoção que ela esteja percebendo que está diferente. Como que ela faz para abordar a criança e perguntar qual é o nome desse sentimento? Como que ela pode, assim, me dê um exemplo prático, assim, né, de sala de aula, de consultório, para essa mãe, assim, olha, que a gente fala assim, é importante nomear os sentimentos, mas se a gente vive uma prática, né, nós todas, eu estou incluída nisso, vivemos uma prática de não nomear sentimentos normalmente, então se a gente um indivíduo e não pratica a nomeação dos sentimentos, vai ser difícil um pouco fazer isso, né, reproduzir. Então, assim, vamos fazer aqui uma situação hipotética do sentimento que for, do comportamento que for, e como que a gente abordaria essa criança, né? Como essa mãe poderia abordar essa criança e dizer, olha, o que você está sentindo? Vamos aqui fazer uma situação, só para ficar exemplificado. Não, Carla, assim, primeiro eu penso que está sendo difícil para todo mundo, né? Então, eu sempre parto do princípio que é muito importante a gente ser verdadeiro com a criança. A verdade precisa
Porque hoje em dia a gente quer antecipar muitas coisas das crianças, né? Uma dúvida recorrente que a gente pegou foi: tá vindo muita coisa da escola para a criança, né? E a mãe está incomodada agora, mas essas muitas atividades eram lá no colégio. Será que seu filho estava bem lá? Então, é a importância de conhecer o seu filho, se conhecer para nomear certas coisas. Porque a mãe vai chegar um momento que a mãe está estressada, né? Então, se a mãe não se percebe estressada, ela não tem como nomear isso para o filho. Então, fulano, me dá um tempo, porque eu estou estressada. E ali vai nascer o respeito mútuo. Ou a minha mãe não está bem. E aí você vai, respira lá, sabe? Se acalma e vai vir conversar com seu filho. Poxa, filho, desculpa, eu estava estressada, estou num momento ruim. E assim vão conversando, porque às vezes a gente quer uma atividade, fazer um quadro bonito, que nem você faz no Mãe de Cria, que é sucata, e a melhor é a linguagem, sabe? De você conversar, de você aprender a ouvir o que a criança está falando. Porque, assim, fulano está conseguindo tudo na birra. Ele é muito birrento, só chora, 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 me faz passar vergonha. Bem, peraí. Aí a criança é birrenta. Não, peraí. Tudo bem, a criança está birrenta. Mas que processo, como foi o processo que ele chegou a esse resultado? Será que se ele falasse, se expressasse de uma outra maneira, você ia dar a atenção que você dá para a birra? Será que a birra não está sendo mais fácil chegar até ao responsável? Então, se eu faço uma birra, eu ganho tudo, então, tá legal, é assim que eu tenho que me comportar. Então, o problema não está sendo da criança, não é a criança que é birrenta. Ou então, assim, tem uma personalidade, um gênio. Não, são coisas que o adulto precisa conduzir. Pegou a criança numa birra, e que criança vai fazer birra mesmo, porque ela vai testar algumas coisas, vai pegar a criança numa birra. Primeiro, não adianta você tentar resolver com a criança quando ela está estressada. Quando a gente está estressada, a gente consegue resolver alguma coisa? Porque a gente acha que a criança vai resolver. Tem gente que acha que pegar a criança num colo e acalentar é estar mimando essa criança. Não. Essa criança, ela está com medo, ela está estressada, então o corpo dela está tremendo, ela não consegue parar de chorar, ela está gritando, a garganta está ardendo, e você com raiva, quando você é o adulto, que supostamente está ali para falar assim, não, eu preciso tirar ele dessa emergência, eu preciso tirar essa criança dessa situação desagradável, porque ninguém gosta de ficar gritando, ninguém gosta de ficar... E ao contrário também, né, Helena? Ao contrário também, quando tá fazendo uma coisa que a gente sabe que dá para conduzir e dizer que não tá legal, a gente pode dizer também, olha só, o que você tá fazendo não é legal, eu só vou falar com você quando você acabar, quando você sabe falar, se for o caso, né, você sabe falar, fala o que você tá sentindo para eu poder te entender, né? Eu acho que é bom, e esse exemplo que você deu de falar, a mamãe tá estressada, hoje a mamãe não tá legal, amanhã eu brinco com você, é um exercício da mãe começar a dizer o que ela não precisa dizer, estou estressada porque fui mandada embora, né? Não precisa. Não, exatamente. Não tô legal hoje, né? Não tô legal. Fala na linguagem dele que você não tá legal, né? Ou estou muito ocupada, mas e volta, né, Helena? Promete e cumpre. Né? Mães dizendo o que sentem para crianças e aí isso virar um exemplo, né? A mãe ser o exemplo para a criança.
e a mãe ser o exemplo e dar essa coisa, dar voz à criança, né? Vamos praticar isso, de a gente ouvir o que a criança está sentindo, as necessidades da criança. Ai, mas ela não fala. Então, uma ótima oportunidade para a gente desenvolver aí essa linguagem oral. E é importante a gente deixar claro a importância da educação infantil, né, Carla? Eu acho que se fosse uma coisa mais divulgada, importante para a sociedade, a educação infantil, porque a criança, quando está dentro de uma creche, quando está dentro da escola, ela tem essa oportunidade de lutar pelo que ela quer, né? Porque agora não vai ter a mãe e pai abrindo mão de tudo. É uma micro-sociedade. Eu sempre brinco que a minha sala é um micro-estado e a escola é um micro-país. Cada estado tem a sua personalidade, né? Cada turma tem a sua personalidade. Exatamente. O seu governante, né? E o seu governante. Muito bom. E aí, essa coisa da gente dar voz à criança, eu acho que é de extrema importância. Da gente, uma coisa que a gente precisa dar mais acesso às crianças são boas leituras, né? E por isso que eu dou tanta credibilidade ao Mãe de Cria, porque bons livros que façam a criança pensar. A diferença da educação infantil é muito essa, né? A proposta da educação infantil não é adiantar a escola. A função da educação infantil é fazer essa criança pensar e se expressar. Então, os primeiros passos, né? Os primeiros passos, não das letras e números, não somente das letras e números, né? Exatamente. Das emoções, né? E se a gente parar para pensar, a educação está tentando se atropelar de pré-vestibulinho e essa coisa. E hoje a gente chegou à conclusão que nós adultos, e as crianças muito menos, não sabíamos lavar as mãos. Né? Uma coisa. Então, quantas coisas a gente está atropelando quando a gente deveria cuidar do nosso corpo, da higiene do nosso corpo, né? Dos cuidados que a gente precisa ter, porque agora a gente ganhou um novo hábito. Tipo, a gente precisa lavar tudo que vem da rua. A gente precisa mesmo, mas a gente sempre precisou, né? Porque os estoques desses supermercados são muito sujos, passam bichos, porque são coisas acumuladas lá. É organizado. Se a gente parar para pensar no Ceasa, a gente ia ter muito mais cuidado com os nossos legumes e frutas, independente do coronavírus. Mas, assim, o que a gente percebeu também, Carla, foi a rotina, né? Eu acho importante a gente deixar claro, né, nessa coisa da rotina, é que as mães foram ficando muito apreensivas quando tinham que dar conta da rotina da criança 24 horas, né? Então, muitas mães dão conta da rotina do seu filho meio-dia e as outras horas dormem, e aí ficou sobrecarregada, e ainda tem o trabalho, e ainda tem uma eventual afazeres, né, das pessoas. E aí, as mães foram dando conta que não conheciam a rotina de seus filhos. As mães foram percebendo a rotina se desfazendo e reclamando da criança. Bom, mas a gente precisa deixar claro que a rotina imposta é de acordo com o adulto, né? E aí, eu não quero sobrecarregar esse adulto. Mas quando fala rotina, a gente pensa numa coisa chata.
né, numa coisa padronizada. Não, porque a rotina da minha casa é diferente da rotina da sua casa. Então, as pesquisas dizem, né? A Fiocruz lançou cartilhas para ajudar as mães, nesse sentido de, olha, a gente precisa as refeições, né? Horário do banho, são coisas do esqueleto do dia a dia. Agora, precisam ser realizadas. Mas a que horas? Isso é de acordo com o seu jeitinho. A sua subjetividade da sua família precisa ser garantida. Eu não preciso levar. Será que eu preciso levantar às 7 horas da manhã? Sabe? Vamos respeitar essas etapas? Eu costumo dizer, Carla, a minha filha mais velha vem estudando muito duro para entrar para uma universidade federal, e ela vinha há 2 anos numa batida de estudo muito forte. E aí, esse ano, ela conseguiu entrar para a federal e não começou as aulas, né? E aí, o sonho dela, assim, era a felicidade dela dormir até meio-dia. Por que eu não iria permitir isso só porque alguém diz que a gente tem que, sabe? E essa fase passou, sabe? Então, O que você está querendo dizer é que, assim, nesse momento, para alguns, dormir até meio-dia não era um sinônimo de a rotina mudou. E agora a rotina mudou. Assim, que bom que a rotina mudou. Exatamente. Então, a gente conseguiu... A gente, quando fala em rotina, a gente pensa assim, crie a sua rotina, encaixe ela dentro da sua realidade e respeite ela. Respeite ela, exatamente. É só isso. Primeiro você cria, e aí e você respeita ela. E pegando um gancho no que você falou, e que vem muito da essência do porquê o Mãe de Cria foi criado, né? Assim que começou a pandemia, o Mãe de Cria ele foi criado alguns dias depois do dia 16. Alguns dias depois eu já comecei a pensar, e no dia 24 de março, uma semana depois, cravado, eu fiz o Mãe de Cria público, porque ele já estava rolando no WhatsApp. Por quê? Porque eu, enquanto professora, assim como você, a primeira coisa que eu pensei foi no meu público, crianças. Eu não sou mãe, mas eu sou professora há 20 anos também. E eu pensei, meu Deus, as crianças vão ficar sobrecarregadas, como ficaram. Porque, assim, o estresse da casa era a presença deles, a confusão era eles. Eles também foram tirados da rotina deles. Só que eles não tiveram o direito de sentir. Exatamente. Eles não tiveram esse direito. E, Carla, e te digo mais, existe um movimento da gente maximizar as coisas pertinentes à criança. Então, a criança só estava feliz porque ela estava em casa com a família. Então, ela estava... É um relato assim, não é? A gente recebeu um relato assim. E era uma mãe que trabalhava muito, e aí, por conta, ela teve uma doença, e aí ela já estava um tempo em casa, e a coisa se intensificou, porque além dela ficar em casa, a criança também ficou. Então, para ela, foi uma realização. Foi igual a sua filha. Eu digo assim... Até meio-dia, depois de 2 anos estudando pra caramba. Né? Não, mas eu digo assim, Carla, essa mãe, ela foi muito sensível porque ela estava curtindo o momento com a cria dela. Ela percebeu, conseguiu perceber e encaixar essa coisa da rotina dela e da filha dela. Mas tem mãe que vê uma criança feliz e classifica como agitação. Ela não está nada.
ela só está feliz, ela só quer Uhum. aproveitar aquele momento, porque nem sempre estava todo mundo em casa. Uhum, entendi. Entende? É assim, a criança dá uma corridinha, e fala assim, essa criança é tão agitada. Poxa, eu acho sensacional as pessoas que trabalham em escola, e eu vi muito isso, que falam assim, eu não gosto de choro de criança. Ué, Oi? como que é isso? Oi? Então, sabe, é assim como a pessoa quer ter um cachorro e não quer escutar o latido. Gente, então não está encaixando, né? Porque as crianças precisam chorar para se expressar. O que a gente precisa saber é o que essa criança está precisando, o que ela não está conseguindo falar, né? A gente associou a isso, assim, te cortando rapidinho, a gente associou perguntar o que você está sentindo, ou parar para te ouvir, abaixar, olhar no olho. Assim, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para isso, e isso, gente, em todas as classes, tá? Porque, assim, eu sou de uma família pobre, eu ainda convivo com os meus parentes na favela e eu dou aula em colégio em classe média alta e é todo mundo. Todas as famílias existem esses perfis que a falta de tempo ela é colocada em algum lugar. É porque eu trabalho muito, é porque eu não tenho tempo para isso, porque eu não fui criada assim. Então, assim, sempre terceirizando ou colocando esse sentimento lá longe, que aquilo não pertencesse à criança, né? Que a criança ainda é aquele serzinho lá do século passado, que ele era, né? Era um ser inanimado praticamente, né? Uma plantinha. Ele ficava ali. Não é para você dar todo o poder para a criança, não é disso que a gente está falando, né, Helena? Sim, sim. O bastão e falar, olha, o poder Não, é de vocês, igual quem é da minha época vai saber que desenho é esse, mas não, o poder é de vocês. Não, o poder é de vocês. O poder é nosso. A gente tem que conversar sobre ele. Isso dá, isso não dá. Vamos pensar juntos? Vamos dizer por que que não dá? Vamos tentar fazer outro dia? Vamos tentar fazer de outra maneira? Eu acho que isso não é perder tempo. não. E assim, Ganhar tempo. quando eu estava em sala de aula, eu usava muito desse artifício, Carla. Saiu uma discussão entre crianças. Eu chamava os envolvidos. Desenvolvidos. Você tem a palavra. E ele falava o que tinha acontecido. Aí sempre o outro quer. Não, peraí, que você vai ter a sua vez. Luísa. Exatamente. Não, e eu fazia com que eles pensassem. Mas você acha isso correto que você fez? Mas é assim mesmo? Mas ele fez comigo usando de uma justificativa, né? Enfim. E aí a gente ia pensando todo mundo junto ali, se era necessário aquela ação e aquela reação. E aí quem se sentia prejudicado começava a chorar, né? Porque e aí eu falava assim, olha, eu entendo que você está triste, você está chorando de tristeza, porque ele podia falar assim, não, estou chorando de raiva, porque as coisas não são óbvias, Uhum. né? Então, É você está começo triste de vida, né, gente? Começo de vida. aprendendo. Estão aprendendo, né? Estão entrando nesse planeta. E assim, eu tô triste. Então tá, então você precisa chorar. Você quer chorar? Então senta aqui do meu lado, você pode chorar tudo que você quer chorar. E quando você se sentir aliviado, você vem que a gente conversa. E assim eles faziam. Eles sentavam do meu lado, ficavam em pé do meu lado, choravam. E eu sempre percebia que nunca durava muito tempo. Porque, né? Lena, a gente pode conversar agora? Claro, claro que a gente pode. E aí, chegar para a criança, explicar. Vem cá,
você está errado, porque a gente erra. Por isso a importância de frustrar a criança também, né? Porque dentro de casa, a criança, a gente, principalmente quando é filho único, né? Ou então o mais novo, sempre tem aquela coisa da proteção, de vamos abrir mão, porque, né? E não, na escola não tem disso, somos neutros. Então, é aquela coisa, você errou, não tá legal, você não pode bater no amigo. Isso é indiscutível. Então, quando a gente Apontar comportamentos é importante, né? Apontar, dizer o nome, olha só. Não apontar no sentido de rotular ou constranger, mas apontar só, olha o que você fez. finalizar mesmo. Joga para ele, o que você fez? Foi legal? Não? Isso pro bom e pro mal, porque também esse olha o que você fez é sempre quando é ruim. Quando a criança faz uma coisa legal, coitado, cara. Sim. Não valeu assim, ou então fez mais que sua obrigação. Pô, comemora, dê atenção, né? Deu sua energia pro acerto, como você dá pro erro. Nós somos uma sociedade do erro, né? A gente vive uma era de cancelamentos, de erro. Olha o que você faz um discurso de 1 hora, a pessoa olha aquele detalhe que você errou naquele segundo. E aquilo vira meme, e aquilo vira. A gente vive a sociedade do erro, a gente vive a sociedade do apontamento, do cancelamento. E isso não é natural. Natural é a gente ter esses dois lados, a gente ter essas nuances, né? Enfim. E a gente não saborear a vitória, né? Saborear as coisas boas. Você falando me fez lembrar, uma criança estava escrevendo o nome e ela tinha muita dificuldade de escrever o S. E aí tinha muita dificuldade. E eu estava acompanhando aquela vontade dela fazer o S, e era Sofia o nome. Era a primeira letra do nome dela. Então, o restante do nome vinha bonitinho, assim, sabe? Muito caprichosa. E o S vinha todo desengonçado, porque o S é difícil pra caramba. Gente, o S. Vamos combinar que tem coisas que são difíceis? Vamos combinar que ficar em casa, preso, sem ter o que fazer, é difícil pra caramba? Vamos combinar que não ver os seus amigos, sua professora, sair, não estar longe da mãe, longe do pai, longe da situação. É muito chato. Vamos combinar? Vamos olhar para a criança e falar assim, pô, filho, eu sei que tá chato. Tá chato para a mamãe também. Senta aqui. Exatamente. E vamos desabafar nós dois. Exatamente. Isso é uma relação saudável. E aí eu lembro que eu já vinha acompanhando ela há algum tempo já, ela tentando fazer o S. E aí teve um dia que o S saiu, né? O S surgiu ali no lugar dele, imponente, sem estar torto. E aí eu fiz uma festa. Carla, eu me empolguei. E aí eu toda boba, né? Que eu falei, não vou ficar com essa novidade só pra mim. E fui falar com a mãe, né? Mas assim, eu acho que foi uns dias depois. Fui falar com a mãe. Eu falei, olha, tem uma novidade. O S já está saindo. Aí ela falou, a Sofia me falou. Inclusive, me falou que você fez um escândalo na sala. Inclusive, você ficou um pouco descompensada. Mas eu achei legal, porque a criança reconheceu que eu estava junto com ela. Sabe? Aquilo marcou a criança, ela achou legal aquilo. E achar legal a ponto de levar para a mãe. Tipo, a tia Helena ficou feliz. Porque assim, eu percebia que, poxa, ela ficava frustrada com S. Porque eu nunca cobrei aquele S dela. Era uma luta dela. Mas você respeitava, mas também não entra. Você não era mais uma guerreira contra, né? Você estava ali só do lado, dando aquela força, né? Dando aquela força. A gente está quase finalizando, né? Falta um pouquinho aqui de tempo para a gente finalizar. Tá uma delícia. Por mim ficava aqui, sabe, né? Que a gente fala pra caramba. Que bom, né? Que bom que foi uma delícia. E vamos trazer essa coisa do erro para a pandemia, né? É sempre bom trazer isso para a pandemia.
Não é possível que nesse, sei lá, já me perdi quantos dias. Vamos falar de sugestões de brincadeiras, né? Quais os tipos de brincadeiras que a gente pode fazer para trabalhar os sentimentos. E depois a gente vai, eu vou, junto, a Lena tem alguns, eu também tenho, eu vou colocar, ou vou fazer um post, e vai aparecer na página, sugestões de livros, né? Para trabalhar sentimentos. Mas agora a gente vai focar nas brincadeiras e depois o post a gente faz bonitinho com as capinhas dos livros e para quem não tem o livro, né? Porque livro é uma coisa cara, vou tentar buscar contações de amigas e irmãs que já tenham contado, tá? Então vamos partir agora para brincadeiras, sugestões de brincadeiras que a gente pode fazer para trabalhar o sentimento. Carla, uma que eu acho sensacional e que, mais uma vez, é muito desprezada na educação infantil, que eu acho que os pais não sabem, e também não é de responsabilidade do pai saber, mas eles não sabem o quão importante é uma dramatização, né? Gente, a dramatização permite muitas expressões. Teatrinho que você fala. Teatrinho. Tá. Pegar o lençol, pegar a blusa da mãe, o sapato do pai, o óculos da avó. Entendi. E sabe, teve uma vez que eu vi um projeto muito legal de uma escola que a criança tinha que pegar o telefone, de brincadeira, tá? Ele ia pegar o telefone dele e ia pedir uma pizza, ligar para uma pizzaria para pedir uma pizza. Então, quantas coisas numa brincadeira de pedir uma pizza, e daí depois iam fazer a pizza, né? Ia fingir que tinha entregador, cada um com seu papel, mas o quanto da oralidade foi trabalhada aqui. E que, na verdade, a mãe não precisa trabalhar isso, porque isso é trabalhado na escola. Mas se você parar para brincar com o seu filho de dramatização e vamos fingir que vamos pedir uma pizza, e o que eles vão perguntar? Pizza do quê? Então você já vai estar pensando no sabor da pizza, o que você quer, os ingredientes que você não quer na pizza de jeito nenhum. Eu não gosto de cebola, então tem que pedir para não. E o nosso endereço vai ter que, porque ele vai anotar lá. Quem vai anotar? Sabe? É uma brincadeira que a gente não precisa de nada, só da imaginação, coisas que você tem na sua casa para fingir, e mesmo assim, quando não tem, você apresenta a sua mão como se fosse aquela pizza saborosa e a gente finge que come. Então, são coisas, porque pode ficar bravo, né, na dramatização, porque a pizza cai. Se a pizza cai no chão, eu não vou ficar feliz com a minha pizza no chão. Então eu vou chorar porque a minha pizza caiu, porque eu não tenho mais dinheiro, sabe? Então, entra na brincadeira com a criança. A gente não precisa de brinquedos caros, a gente precisa de imaginação para brincar. Exato. E não é também assim, agora vamos trabalhar a dor, não é isso, não. Onde a brincadeira te levar, né? Exatamente. Porque provavelmente ele vai dizer do que ele quer dizer, né? Não, e outra coisa, e quando a gente perde no jogo? Não é legal. Não é. E aí a criança vai ter que aprender a lidar com aquele sentimento. Porque a mãe tem que frustrar, lembra? Então não vai deixar ganhar sempre. E aí, bom, esse é um momento da gente trabalhar. Vai chorar? Não, eu entendo. Mas você viu também quantas vezes eu perdi? É assim mesmo, você tem que melhorar. Vamos jogar de novo para ver se você ganha. E vai perder de novo? Ok, vai perder de novo, mas olha, vamos jogar de novo para ver se você ganha. E a criança vai ganhar. E aí, poxa, agora quem está triste sou eu. Porque, né, poxa, perder. Você vai querer jogar de novo comigo? Então, são coisas que são baratas, porque, né, um jogo da velha vai fazer você perder ou você ganhar. Então,
Por isso que eu exalto mesmo, não é porque eu trabalhei 20 anos numa escola, mas é porque a educação infantil é de extrema necessidade para um adolescente quando perde num jogo de futebol na rua, Uhum. porque ele já deve ter passado por experiências na educação infantil de não, ele não tem que bater no amiguinho só porque ele perdeu. Uhum. Por isso, a necessidade e a importância do frustrar. Por isso que é Mímica importante também, né, Helena? mímica. Gente, sem contar que é engraçado. Porque, assim, Mímica, fazer aquele do espelho, né? Espelho humano, imitar um imitar o outro, ou fazer a mímica mesmo no espelho, né? Ela triste, zangada, né? E pode dar situações também, né, Helena? Assim, finge que sua pizza caiu no chão, aí como você ficaria? como você ficaria? Num lugar muito legal e colorido, brincando, e como você ficaria? Pô, é uma brincadeira que só precisa, né, da conversa, muito legal. Vou botar no Mãe de Crier. Isso, muito bom. Porque é, quando a gente brinca e deixa a cargo da imaginação também, Carla, é muito legal, né? Porque você vai adicionando o que você quer, as tragédias que você quer, sabe? Os benefícios que você quer e que a criança decidir. E aí a gente vai vendo um bom parâmetro. Por isso que eu acho muito engraçado quando as mães levam as crianças no psicólogo e falam assim, mas ela só vai ficar brincando? Só. Só. Porque assim, Eu ouvi muito isso, Lena, quando eu comecei o Mãe de Cria. No auge da pandemia, eu tô fazendo uma página que é para trabalhar brincadeira com as crianças nesse momento. Todo mundo fazia assim, mas dá a cesta básica? Eu falei, não, é só uma página com brincadeiras. E eu lembro muito da estranheza. Eu tive dificuldade de chegar nas pessoas que eu queria que chegasse, que não era uma divulgação para minha página crescer, não. É que eu queria que chegassem algumas pessoas. E era difícil de chegar porque as pessoas. E algumas chegavam até mim assim, da cesta básica? Não, aqui é só para você. E as pessoas até hoje têm uma dificuldade de entender que ali é um espaço para cuidar da emoção das crianças e dos pais, né? E assim, e como isso é importante. Por que eu estava dando importância? A brincadeira, a gente estava num momento de pandemia. Era para estar dando máscara, álcool em gel, cesta básica, né? Não que não seja importante tudo isso, mas existem sim, outros órgãos, outras organizações para isto. A minha parte da minha doação era essa: saúde emocional dos pequenos. Olha, nosso tempo está estourando. Amiga, que olha, pena. não vou fazer pormenores aqui, chamar de. Não. Minha amiga querida, profissional, competentíssima, vocês viram aí. Vamos juntar para a gente, depois dessa conversa em off aqui, vamos fazer uma lista de brincadeiras para a gente colocar um post no Mandcria, Vamos, vamos. algo organizadinho, né? Então, Sim. muito obrigada por mais uma vez embarcar nos meus pedidos, que não, esse não é o primeiro. Esse é o público. Esse é o primeiro público. Muito obrigada. Foi uma delícia, foi muito gostoso, foi como eu imaginei que seria, fácil, Como sempre. acesso. Eu espero que ajude muito vocês, eu espero que espalhem para quem precise. E se ficou alguma lacuna, não falamos disso, não falamos daquilo, podemos fazer uma parte 2. Se não precisar de parte 2, a gente tenta responder em inbox. Lena, posso deixar aberto aqui o seu contato, né, o Sim. seu Instagram. Vai ficar tudo direitinho no post. Vejam como um capítulo de novela, gente. Uma hora sento, agora eu vou ouvir sobre saúde das emoções, saúde emocional. Se dedique, dê tempo para isso. Tá? Eu quero te agradecer muitíssimo, foi uma delícia. E palavras finais com você, só tenho a agradecer mesmo. Então, Carla, foi exatamente como tinha que ser, né?
foi gostoso, eu me senti muito à vontade, muito acolhida. Obrigada, de coração, assim, está sendo muito importante essa divulgação, porque eu espero realmente que ajudem as pessoas. E quem precisar, pode me procurar. Eu sou uma pessoa muito acessível, pode mandar, olha, sou da Mãe de Cria, e a gente bate um papo gostoso, sem problema algum, tá bom? Espero mais desses papos assim. Ai, vamos fazer sim. Então tá, gente, espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu. Um beijinho. A gente faça mais papos de mãe de por aí. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.